Nós cantamos a palavra de Deus, irmãos, por isso cantamos verdades que são imutáveis. Do texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 13, eu quero convidar você a ler comigo agora o versículo 8, apenas o versículo 8, em torno do qual meditaremos nessa manhã em que também nos preparamos para a Conferência da Família 2021. Vamos ler juntos? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pode assentar, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas, todos que estão também na transmissão do culto ao vivo, deixem suas Bíblias abertas nesse texto. Nós encontramos aqui uma pausa, enquanto o apóstolo Paulo falava de dons espirituais. Capítulo 12 fala-nos dos dons espirituais na dinâmica do corpo de Cristo, que é a igreja. Depois o capítulo 14, irmãos, volta a falar sobre os excelentes dons espirituais no contexto do culto, para que não deixe de existir ordem e decência. E por que será que acontece aqui uma pausa para se falar do amor? Porque Paulo, da parte de Deus, falava a uma imatura e em parte carnal igreja, a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer a essa igreja que não lhes faltava nenhum dom. Ou seja, podia-se ver na diversidade da igreja, uma diversidade de ministérios, que só era possível porque Deus, em sua multiforme graça, concedeu dons aos crentes da igreja de Corinto. Mas faltava-lhes amor. Em meio a todos os dons, faltava o maior de todos os dons de Deus, que é o amor. Veja, meus irmãos, na transição do capítulo 12 para o capítulo 13, 1 Coríntios 12, 31, quando Paulo, depois de falar sobre os dons no corpo de Cristo, diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, mais excelente que as realizações, palavra de sabedoria, conhecimento, profecia, operação de milagres, mais excelente que tudo, eu passo a mostrar-vos o amor. 1 Coríntios 13, 1, Paulo então passa a descrever esse dom que estava em falta, em extinção na igreja de Corinto. Paulo chama de caminho mais excelente, porque, dentre outras razões, meus irmãos, ele sabe que todos os outros dons espirituais, que são valiosos, que são importantes, que são maravilhosos porque vêm do Senhor, passarão, mas existe um dom que durará eternamente e é o amor. Quando nós olhamos para o versículo 8, que é aquele que nós temos como texto áureo dessa manhã, nós encontramos aí, meus irmãos, uma declaração pequena, mas poderosa, breve, mas profunda. O amor jamais acaba. Amor aqui é agape, aquele amor que é a demonstração de Deus pelo pecador. Não é aquele amor que você utiliza na seguinte frase: eu amo o meu trabalho. Não é aquele outro amor quando eu digo assim: eu amo a rosca que a irmã Miriam faz. Não é aquele amor quando o Fabiano diz assim: eu amo conversar com os meus colegas. Meus irmãos, nós estamos tendo como referencial aqui o amor de Deus. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. É importante que você saiba que aqui o apóstolo Paulo está falando do amor que Deus criou e que apresenta com clareza na pessoa de Jesus ao máximo na cruz. O agape de Deus, o amor de Deus, jamais
acaba. O verbo para acabar aqui é pipitei. Eu vou traduzir isso da língua grega para a língua portuguesa. É falhar. O amor nunca falha, jamais falha. Algumas versões bíblicas que temos, inclusive, utilizam essa tradução corretíssima para o verbo. O amor nunca falha. Piptei pode ser também traduzido como entrar em colapso. O amor jamais entra em colapso. Jamais o amor vem à falência. Jamais o amor pede concordata. Uma outra tradução é cair ou decair. O amor jamais cai em desuso. O amor jamais cai de moda. Então nós encontramos no texto bíblico a palavra de Deus dizendo: aquele amor que recebemos de Deus pelo seu Santo Espírito é um dom de Deus. Lembre que o fruto do Espírito, conforme apresentado em Gálatas no capítulo 5, especialmente versos 22 e 23, diz-nos que o fruto do Espírito é, antes de tudo, o amor. Vejam aí, irmãos, Gálatas 5, 22. O fruto, o conjunto da obra do Espírito em nós, inclui primeiramente o amor. Nada há na palavra de Deus que esteja por acaso aí revelado. Quando a palavra de Deus revela que o fruto do Espírito é primeiramente amor, é exatamente isso que o Senhor quer nos dizer. Então, meus irmãos, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo-nos que o dom dado por Deus, que é o amor, que é obra do Espírito Santo em sua vida, é esse amor que foi manifesto na pessoa de Jesus. Ele, sendo santo, amou pecadores, ele, sendo justo, sacrificou-se em lugar de injustos. É esse amor que jamais entrará em colapso, jamais acabará, jamais falhará. Isso significa que esse modelo de amor, aquele que há em Deus, durará eternamente. Querido irmão, querida irmã, este dom é ofertado a todos. Deus nos chama para trilharmos esse caminho mais excelente. Ainda que você fale línguas de homens e anjos, se não tiver amor, você é como bronze que soa ou como símbolo que retine. Emite um som que logo depois acaba. Era muito conhecido entre os coríntios esse tipo de instrumento utilizado inclusive em alguns ritos religiosos, e Paulo nesse texto também está confrontando a religiosidade pagã. Então eles sabiam muito bem o que era isso: bater no bronze ou no símbolo faz um som, emite um som que dura muito pouco. A palavra de Deus diz: se você sabe falar a língua dos homens e dos anjos, e aqui dos anjos não é aquilo que é chamado de línguas estranhas, você não é mais do que um símbolo ou bronze, se você não tiver amor. Emite um som e não passa de um som provisório. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, diz o versículo 2, ainda que eu conheça tudo, ainda que eu tenha uma fé tão grande, a ponto de crer que Deus transportará um monte de um lugar para outro, se eu não tiver amor, de nada vale a minha condição de profeta, de nada vale todo o conhecimento e toda a ciência que tenho, de nada vale a tamanha fé que eu digo ter. Versículo 3, mesmo que eu dê tudo o que eu tenho para os pobres. E aqui a palavra de Deus, meus irmãos, nos fala com clareza. Mesmo que eu seja capaz de impressionar a outros com as minhas boas obras, se eu não fizer isso por amor, mesmo que eu morra, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso tem valor aos olhos de Deus. Não passa de exibição, não passa de autopromoção, não passa de marketing religioso. Meus irmãos, estamos falando daquilo que é a solução de Deus para os relacionamentos interpessoais. Isso vale para a família, meus irmãos. Infelizmente, por conta da nossa cultura, nós temos pensado por vezes que esta linda poesia aplica-se apenas ao relacionamento conjugal. Meus irmãos, nós estamos equivocados nisso. Aplica-se
a todo e qualquer relacionamento que exige a demonstração de amor. Por isso, eu quero nessa manhã dizer que esse texto foi escrito para a família. Deus, que criou a família, criou com amor. Porque com amor criou Adão e Eva a ponto de dar de si àquela sua criação, o máximo de si. Deus, meus irmãos, espera que os relacionamentos na família sejam desenvolvidos em amor. Eu afirmo, meus irmãos, ousadamente, que uma família precisa de amor. Tudo mais é nota de rodapé. Se não der tempo de fazer nada mais numa família, não há grande problema. O problema será mínimo. Sua família precisa de amor. E Deus, meus irmãos, me permitiu, mais uma vez ontem à noite, na hora de dormir, ver todo mundo em casa dizendo, eu te amo. Não foi nada combinado e nós fazemos isso constantemente, mas ontem à noite foi uma coisa séria, meus irmãos. Foi uma disputa para ver quem ama mais lá em casa. E ontem foi o meu dia de deitar com Tarsis e Susan e orar antes deles dormirem. E aí Tarsis disse, olha, eu admito, eu amo vocês demais. E Susan, que está ali, disse, mas eu amo muito mais. E eu disse, meus filhos, eu amo vocês e amo a minha esposa. E eles disseram, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Eu estou aqui trazendo um testemunho que é aquilo que muitos de vocês podem dar. Meus irmãos, preparando-me para pregar acerca desse tema, quando eu ouvi na sequência tantas declarações de amor no momento de dormir, mais uma vez eu disse a mim mesmo, é disso que precisamos. Eu e você, meu irmão, somos todos os dias pressionados pela necessidade de corrermos em busca do sustento da família. Nós lidamos com tantas tarefas, pressões, e por vezes acreditamos que nós precisamos ter muitas coisas e conquistar de tudo um pouco para que a família vá bem. Pela palavra de Deus eu digo, a sua família precisa amar. Não pode faltar amor na sua casa. Se houver amor, está tudo resolvido. O amor é indispensável a uma família que se quer inabalável em meio às tempestades do nosso tempo. Uma família que permanece saudável em meio a esse mundo adoecido. Mas talvez a essa altura você diga, pastor, eu sei que o amor é o caminho mais excelente, eu sei que é um dom de Deus, mas conceitue para mim exatamente o que é amor, porque por vezes esse mundo me diz que amor é sinônimo tão somente de paixão. É tão somente sentimento, não passa de emoção. Paulo, meus irmãos, está falando de ágape. E se você quer entender o que é amor, esse compromisso de Deus conosco, os seus filhos, então olhe para os versículos 4 a 7, para que você não tenha dúvida do que é amor, e perceber que amor diferencia-se de paixão, emoção, sentimento, empolgação. Versículo 4 diz que o amor é paciente e é benigno. Não arde em ciúmes, não se ufana e não é soberbo, não é inconveniente, não procura prioritariamente os seus interesses, agradar a si antes de tudo, não se exaspera, não vive guardando o mal, não se ressente do mal, não se alegra quando o outro é apanhado em alguma dificuldade, ele não se alegra com a injustiça. O amor só se alegra com a verdade. Tudo sofre. O amor é sofredor, irmãos. Eu sei que o conceito de amor equivocado desse mundo não contempla isso. O amor é sofredor. Se você sonha em morar numa ilha deserta com aquela pessoa que você ama e fugir com ela para viver lá, saiba que na ilha deserta vai fazer frio, vai chover à noite e você não tem casa com chuveiro elétrico, caminha macia e geladeira guardando tudo que você gosta de comer. Não existe isso na ilha deserta. Sabe quando você diz, eu vou fugir com o meu amor, porque não compreende o meu amor, e nós vamos viver num lugar isolado, lá existem feras, muito mosquito, sem ter aquele trem que você compra no supermercado, eu não vou dizer a marca, né? O inseticida para matar aqueles mosquitos. Um detalhe muito importante, lá não tem vaso sanitário com descarga, lembre disso.
Se você levar o sabonete, ele vai acabar. Não vai ter sabonete, nem shampoo com condicionador e toda aquela gama de coisas que você põe no seu rosto para ele ficar desse jeitinho que ficou aí agora. Meus irmãos, o amor é sofredor. Tudo crê. O amor não deixa de crer. Tudo espera. Tudo suporta. Só depois de descrever o amor, Paulo diz: esse amor, esse daí, esse nunca falha, esse jamais acaba. Esse fruto do Espírito deve ser encontrado nas famílias que servem ao Senhor, em famílias inabaláveis. Meus irmãos, o amor jamais acaba, por isso nunca desistimos um do outro. Não desista da sua família, acredite, Deus não se engana. Por mais que pareça deficiente a sua família, Deus quis te dar exatamente essa família. E se você quer jogar fora a sua família e quer desistir dela, você age com falta de fé e diz ao Senhor que Ele errou, que Ele se enganou. O amor nunca falha na medida, meus irmãos, em que entendemos que precisamos nos relacionar com o outro sem desistir do outro, investindo sempre na vida do outro. Conta-se que um homem muito pobre, muito simples, foi morar na cidade grande e lá trabalhou muito e prosperou muito do ponto de vista financeiro e constituiu um grande império financeiro. Esse homem casou-se, teve um filho, depois separou-se da esposa e vivia somente com o filho. E o filho vivia num castelo de ouro. Era de fato tudo o que todo mundo sonha em poder comprar. Havia um mini cinema na casa para o menino, com uma grande piscina aquecida, uma mini pista para carrinhos elétricos, e ele tinha de tudo, um heliporto para que dali saíssem de helicóptero e não tivessem que enfrentar o trânsito pesado, todo tipo de guloseimas, o quarto mais belo, funcionários, os melhores carros, muito dinheiro à disposição. Meus irmãos, e esse pai que valorizou acima de tudo a acumulação de bens, ele vivia tentando provar ao filho que o filho tinha a melhor vida, que ele e o filho viviam cercados de tantas posses e de tantos bens, que o filho tinha uma vida maravilhosa, e para reforçar isso, porque o garoto começava a dar sinais de tristeza, de vazio, de sofrimento, e o pai não entendia como aquele menino podia viver deprimido em meio a tantos bens. O pai então teve a ideia, voltar à sua pequena cidade do interior, onde o seu irmão mais novo vivia num sítio, e ali Toninho, ele tinha umas vaquinhas de onde ele tirava o leite e fazia aquele queijo maravilhoso. E ali ele plantava o milho, e do milho Fabinho saía aquele mingau com a parte mais especial, que é a rapa do tacho, né? E naquele sítio, ele com seus 4 filhos, irmão Danilo, vivia muito bem, muito feliz. E o pai então, do garotinho solitário e deprimido, que vivia na grande cidade, resolveu levá-lo àquele sítio. E a ideia era a seguinte: levar o filho para aquele sítio no interior para mostrar como é difícil a vida das pessoas pobres. Mas como o pai, Ralph, desconfiava que seria um grande sofrimento ficar ali, ele disse: filho, aguente firme, nós só vamos passar um dia e uma noite, 24 horas ali, porque você está precisando saber como é dura, como é difícil a vida naquele lugar. E foram então para aquele pequeno sítio de uma família simples, e passaram ali um dia e uma noite. O menino achou maravilhosa a experiência. O pai já estava até, William, cheio de alergia daquele lugar, e voltaram depois de um dia, e no retorno, enquanto estavam no helicóptero, o pai então olhou para o filho e perguntou: filho, como foi então essa nossa viagem de um dia lá na roça do seu tio? E ele disse: papai, foi muito boa essa viagem. E o pai então perguntou: você entendeu, meu filho, a diferença entre a riqueza e a pobreza? O filho disse: sim, papai, eu entendi. Mas meu filho, conte, eu estou ansioso para saber o que foi que você aprendeu. O filho então respondeu: papai, eu vi que nós temos um cachorrinho em casa, e meus primos têm 4 cachorros. 4.
Nós temos uma piscina, papai, que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Sabe, papai, eu fiquei constrangido, porque nós temos uma grande varanda coberta e iluminada no alto do edifício, mas eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai, já boquiaberto, sem reação, viu o filhinho abraçá-lo e dizer: muito obrigado, papai, porque o Senhor é um homem sábio, quis me mostrar o quanto eu sou pobre, o quanto eu preciso ainda lutar para ser um homem rico no futuro, como meu tio e meus primos são. Meus irmãos, não devemos desistir da nossa família, precisamos investir em nossa família. Não olhe para a família do outro como se fosse o ideal para a sua família. Não tenha um modelo de família que você vê nas redes sociais, por exemplo, como seu modelo. Eu sigo em uma rede social um escritor brasileiro, eu já li 2 livros dele, que trata de finanças, e eu julgo esse um tema importante. Presidente de uma igreja, pai de uma família, quero sempre viver de modo honrado. Eu considero, irmãos, um tema importante, a administração das finanças. Mas existe algo nas postagens desse escritor excelente que me desestimula a querer segui-lo. Eu já tentei algumas vezes e penso em deixar de segui-lo em algum momento. Há uma exibição dos bens, talvez para que ele mostre que ele é um escritor que deve ser valorizado, porque ele conseguiu atingir aquilo que ele diz, ele conseguiu administrar muito bem o que diz. Mas, irmãos, em algum momento me constrange ver que aquele escritor tira muitas fotos dos seus filhos em lugares em que a maioria das crianças brasileiras jamais estarão. Esses valores não são os mais excelentes. O amor permite-nos nunca desistir do outro, inclusive perdoar o outro. A família do garotinho rico, que se descobriu pobre, não conseguiu resolver o problema dos pais, faltou perdão. O amor numa família permite não desistirmos do outro, investindo no outro e perdoando o outro sempre que necessário. Porque o amor jamais acaba, irmãos. Em nossas famílias devemos nos doar ao outro, mesmo que o outro não tenha mérito. Agora você entende por que eu frisei tanto que o amor de 1 Coríntios 13:8 é o amor que vem de Deus, agape. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, não havia em nós méritos. Deus nos amou, mesmo sabendo que não poderíamos retribuir o seu amor. O que eu posso dar ao Senhor por tão grande amor que Ele me tem dado? É aquela exclamação ou aquela interrogação do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu não tenho como pagar ao Senhor, que é dono de toda a prata e de todo o ouro. Eu não tenho como retribuir aquele que formou os céus e a terra. Eu não tenho como dar em troca aquilo que impressione o Deus que tudo fez. É esse amor, meus irmãos, que as famílias devem perseguir, sempre doando-se ao outro, mesmo que o mundo nos condene. O mundo, em parte, condena aquela mãe que vai para a fila da penitenciária toda semana, levar o alimento, visitar o seu filho, levar uma palavra de ânimo para ele. Há muitas pessoas que dizem que uma pessoa que foi presa não merece receber visita de pessoa alguma. Diga isso para uma pessoa que ama. A pessoa que ama dirá: o meu filho errou e errou feio, e me envergonhou, e precisa pagar pelo erro cometido. Mas eu amo esse menino, eu desejei esse menino, eu dei a minha vida por esse menino. Eu sonho em ver esse menino, para as mães crentes, transformado pelo poder do Evangelho. Eu sonho em ver esse menino como um modelo em sociedade. Eu não desisto desse menino porque eu amo. O amor justifica a presença daquela mulher trabalhadora e honrada no seu dia de descanso, numa fila de penitenciária. Meus irmãos, nós, por vezes, somos alcançados por declarações que não são cristãs.
algo do tipo: se as penitenciárias todas fossem incendiadas e nós ficássemos livres dessas vidas. Essa declaração não é cristã, porque aos olhos de Deus eu era um criminoso, eu cometi pecados tenebrosos. Deus, sabendo que eu não tinha mérito nem como retribuí-lo, sendo eu condenado por Satanás e acusado por ele noite e dia, Deus resolveu me amar. Nós somos capazes de amar. Na família, nós somos capazes de nos doar, se nós já recebemos o amor de Deus, esse amor que jamais acaba. E assim, meus irmãos, nós antecipamos em nossas famílias aqui na terra, aquela realidade que vivenciaremos na família do céu. Nós antecipamos, quando vivemos em amor, a eternidade que o Senhor nos tem reservado. Quando a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba, isso é para valer. Até no céu se verá amor. O amor estará no céu, porque nós viveremos em amor uns com os outros. Não haverá, irmãos, disputa, não haverá violência, não haverá humilhação do outro, não haverá diferenciação de classes sociais, não haverá grupinho. Estaremos todos diante do Senhor e nós viveremos em amor diante de Deus. John Owen, pastor e escritor evangélico, já falecido há muito tempo, escreveu que, de fato, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas o começo dela está invariavelmente reservado a este mundo. Toda a santidade veremos no céu quando estaremos diante daquele que é alvo do louvor, do cântico, dos salvos e dos anjos. Santo, santo, santo. A palavra do Senhor narra isso. Diante do trono em que estará o nosso Deus, assentado em poder e glória, como que um mar de pessoas estará diante do Senhor, gente de toda tribo, povo, língua e nação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e dirão: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que dele foi dito haveria de vir e veio. Meus irmãos, nós estamos falando de uma santidade que se verá no céu aperfeiçoada, mas que começa neste mundo. Nós estamos, portanto, falando de um amor que é eterno. Será aperfeiçoado no céu, porque viveremos em amor diante do Senhor e uns com os outros, sem a triste mácula do pecado. Mas é aqui na terra que nós começamos a viver em amor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, que o amor é maior que a fé e a esperança. Talvez você já tenha dito isso. Eu só preciso ter fé. E talvez você ouça de alguém: não perca a esperança. Se você vier a perder a esperança, você não viverá mais. A palavra de Deus discorda e diz: é maravilhoso viver pela fé. É sensacional ter esperança. Mas você precisa mesmo é de amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. Tudo isso tem valor. Porém, o maior destes é o amor. Você já pensou que no céu você não precisará de fé? Você estará diante de Deus. Você não precisará de esperança. Esperar melhor do que o céu não é possível. Você estará diante de tudo o que alguém pode sonhar em ter. Mas o amor, meu irmão, o amor continuará sendo necessário, porque você voltará a viver um relacionamento perene com Deus, sem interrupção, e com toda a criação de Deus, tal como deveria acontecer, e Adão e Eva, pelo pecado, interromperam. O plano de Deus não acabou. Aquela vida em amor que deveríamos ter desde o início, continuaremos a ter no céu. A fé, meus irmãos, como conhecemos hoje, crê num Deus que é Espírito, que é invisível, mas é real. É necessário, portanto, para nós ter fé. Esperança, como precisamos de esperança. A palavra de Deus chama Jesus de nossa viva esperança. Mas no céu, você não precisará mais de fé e esperança, você precisará de amor. A palavra do Senhor diz que o maior de todos é o amor.
Precisa ser vivenciado o amor aqui na terra, em sua casa, como antecipação daquilo que você viverá no céu. Famílias que vivem em amor permanecem inabaláveis, porque o amor é a providência eterna recebida de Deus. Eu quero finalizar com Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Cantares 8, 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios. Permita-me uma pausa. Todas as águas dos oceanos, dos mares, sendo unidas às águas dos rios, todas sobre o amor, não podem afogar o amor. Ainda que alguém quisesse comprar com os muitos bens da sua casa o amor, seria desprezado, porque o amor é mais valioso do que todos os bens da casa de alguém. O que há de mais valioso em sua família? O amor que vem de Deus derramado em seu coração, por meio do qual você se relaciona com Deus e com toda a sua casa. O amor jamais acaba. Essa é a nossa crença, esse é o nosso alvo para a glória de Deus. Vamos orar? Nesse momento de oração, devemos lembrar também de alguns nomes, dentre tantos outros que estão no boletim dominical, a que os irmãos tiveram acesso desde sexta-feira passada. Sérgio Viegas e família pedem oração à igreja porque estão todos infectados pela Covid-19. São pelo menos 6 pessoas. O irmão Ebenezer, graças a Deus, já deixou a UTI, precisa continuar evoluindo na recuperação e pede à igreja oração. Eu falei com o Ebenezer numa chamada de vídeo sexta-feira passada, e eu disse ao Ebenezer que esta igreja, que vocês, têm orado insistentemente pela vida dele. Nosso irmão Silvério, evangelista da congregação em Abaeté, foi hospitalizado ontem, irmãos, com muitas dores na perna. Orem por ele, pela recuperação dele. O pastor Vladimir, que é cunhado do irmão Danilo. O pastor Vladimir é filho da irmã Fia, a irmã Maria Aparecida Souza, que é membro da nossa igreja, também lutando contra a Covid, não é, irmão Danilo? Não sei se ele melhorou, se está no mesmo. Melhorou um pouco, graças a Deus por isso. Oremos também pelo pastor Charlim. Pastor Charlim, irmãos, foi hospitalizado essa semana, sentindo dores no abdômen. Eu devo visitá-lo em breve na cidade de Cristais. Estou articulando também com a Convenção Batista Mineira o período de férias, porque ele já está com férias vencidas. O pastor José Luiz e a sua esposa, a irmã Aparecida, da PIB em Campo Belo, lutando contra a Covid. O pastor Zé Luiz, irmãos, está hospitalizado no hospital em Campo Belo, recebendo suporte de oxigênio. Lembrem dessas vidas em oração. Vamos orar? Vamos ficar em pé, apresentar diante do Senhor essas vidas e as nossas famílias. Deus amado, graças te rendemos por tua bendita palavra, onde encontraríamos conselhos como esses, a não ser em tua palavra. Tua palavra, Senhor, nos chama à vida em amor. Nos ajude a viver assim, Senhor. Todas as vezes em que o nosso coração mau quiser nos chamar ao desamor, ao rancor, à disputa, nos chamar, Senhor, à carnalidade, pelo teu Espírito, Senhor, nos incomode como o Senhor sempre incomoda e nos fale para que voltemos a viver em amor. Como é bom, Senhor, ler em tua palavra, que não há crente que não possa dizer que recebeu do Senhor o maior de todos os dons, que é o dom do amor. Já recebemos do Senhor, ajude-nos a valorizá-lo e a viver em amor, a permanecermos inabaláveis, vivendo em amor. Nós rogamos por esses irmãos que estão enfermos, essas vidas que têm confiado no teu amor. Nós te pedimos, ó Pai, que eles percebam quão amados são pelo Senhor e por esta igreja, por serem lembrados em oração e por serem vistos pelo Deus de toda a graça. Abençoe cada família aqui presente. Nós temos mais de 120 aparelhos, certamente, Senhor, com centenas de pessoas
por trás desses aparelhos, orando conosco nesse momento. Rogamos ao Senhor que abençoe grandemente cada família de cada pessoa que celebra o Teu nome nessa hora. Nós estamos muito gratos ao Senhor pelo dom das Escrituras, que nos ensinam tudo para que tenhamos uma